buscarei, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Senhor. Aleluia. Vamos abrir comigo, você que pode. Jeremias capítulo 20, o verso é de número 7. Jeremias capítulo de número 20, o verso é o de número 7. Amém. É tão bom ouvir o som de páginas. Isso é maravilhoso. Vamos ao texto. O texto diz assim: Tu me persuadiste
Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro, todos zombam de mim. Verso 8: porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar, violência, destruição, por causa da palavra do Senhor. Sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais do seu nome. Então isso se tornou em meu coração como um fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Aleluia. Pai amado, nós te louvamos, Deus, por esse tempo que estamos aqui juntos. Senhor, nós oramos, Senhor, para que sobre as nossas cabeças, ó Deus, tudo aquilo que nas regiões celestiais, Senhor, tem tentado contra as nossas vidas, nós declaramos cair por terra em nome de Jesus. Só o Senhor tem liberdade, só o Teu Espírito Santo tem liberdade no nosso meio. Por isso nós repreendemos tudo aquilo que vai além ou que não faz parte dos Teus projetos nas nossas vidas. Deus, se há alguém aqui enfermo, nós oramos para que a cura do Senhor estabeleça. Nós oramos para que o milagre do Senhor se manifeste, Deus. Mas para que uma coisa aconteça, o Seu nome seja engrandecido nessa noite. Nós te louvamos e te adoramos, Deus. Fala conosco, Pai, e nós ouviremos em nome de Jesus. Aleluia. Esse texto aqui, Jeremias, eu vou tratar dele, eu fiz uma ponte, mas para tratar ele um pouquinho mais no final da mensagem. É como aqueles filmes que você começa do fim. Já viu? Você começa com um flash da cena e você pode se atentar que no final vai ser aquilo que vai acontecer. E assim eu quero trabalhar com você nessa noite. Nós vamos falar de Jeremias, mas no final da mensagem. Jeremias aqui, ele está falando que ele está cansado daquilo que está acontecendo. Por conta da palavra do Senhor, ele carrega um peso. E esse peso é tão grande sobre a vida dele que ele tem que gritar o tempo inteiro. Ele grita o tempo inteiro, violência, destruição, porque a palavra profética que sai da sua boca é sempre uma palavra dura. Mas por conta dessa palavra, ele sofre perseguição, zombaria, deboche, enfim. Isso nós vamos tratar ao decorrer dessa mensagem. Você vai perceber que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar. Queridos, houve um tempo na nossa vida que sobre nós era imputado todo tipo de renúncia, mas todo tipo de renúncia involuntária. Ou seja, te era forçado por conta de uma geração mais dura, mais fria, era imputado sobre você muita proibição, mas essa proibição soava como se fosse eficaz. Por quê? Porque aquilo que eu proibia que fizesse, parecia que aquele que operava em obediência estava me servindo por honra, mas na verdade o teu sentimento era de um medo, de um sentimento irracional de servir ou de honra. Ou seja, os nossos pais, muitos dos nossos pais, não vou generalizar, mas a grande maioria de uma geração ou duas passada, ela trabalhava no seu povo, nos seus filhos, na sua família, com dura cerviz, ou seja, era imputado o medo, ao invés do respeito. E aquilo que era retribuído, a obediência, para nós era confundido como honra, mas não era honra, era medo. Uma vez eu fui corrigir meus filhos e eu sou alguém muito... Hoje eu sou um pouquinho mais mole. Eu falo sempre que eles montam em mim, eles mandam em mim lá em casa. Mas ainda assim eu procuro ser um pouquinho mais firme, um pouquinho mais antigo, vamos dizer assim. Um pouquinho mais tradicional no que se diz respeito à educação familiar, à educação dos meus filhos. E lá em casa eu trabalho um pouquinho firme. E certa vez eu fui corrigir os meus filhos, eu falei muito pesado com eles. E a minha esposa me chamou de canto. Ela disse assim: amor, vem aqui. Quando ela fala isso, né, a coisa dá uma alterada, né, Paulo? Ela disse: amor, vem aqui, por favor.
Deus te abençoe, minha riqueza. Obrigado, amor. E ela disse: amor, vem aqui. E quando ela fala isso, eu já sei que vem uma repreensão dos céus. A boca de Deus se abre sobre a minha vida. E ela disse assim: cuidado. Eu falei: por que cuidado? Sai de perto de mim, que agora está manifestando o leão da casa, o rei da cocada preta, o alfa daqui dessa história toda. Está manifestando aqui o manda-chuva. Todo mundo tem que parar quando eu falo. Ela disse: não é isso que eu estou querendo dizer. Ela disse: cuidado, porque os teus filhos estão te obedecendo pelo medo. Não é respeito isso. E aquilo meu coração moeu. Por quê? Porque o meu coração estava confuso. Porque diante da obediência aquilo me soava como honra. Mas não era honra, era o medo. Era imputado o medo. E aquilo que vinha como retribuição no meu coração era honra e obediência, mas era medo. E a minha esposa, ela disse isso para mim, ela falou: cuidado, que isso não é respeito, isso é medo. E era imputado um controle, um medo irracional, que para mim era um sucesso eficaz da maneira que eu estava tratando aquela situação. E assim muitos de nós fomos criados. Um tempo onde o que pensa, alguém que consegue manifestar aquilo que pensa é tido como rebelde. Mas o escravo era aquele que tinha juízo. Se eu falo aquilo que está no meu coração, é como se uma rebeldia se manifestasse. E aquele que fica calado é tido como alguém que tem juízo. Quando já ouviram aquele termo, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é? E a gente ouviu isso durante muito tempo. Onde o pássaro, ele não bate as asas porque ele acha que é pecado começar a voar. E a gente se consola dentro de uma gaiola porque, mesmo que a porta está aberta, foi imputado um medo irracional. Onde aquilo que eu penso ser liberdade é quando alguém coloca comida na minha mesa, dentro da minha própria gaiola. Enjaulados em uma metáfora de liberdade, cultivaram de forma, as suas culturas nos fizeram misturar as suas vaidades. Você vai entender no final o porquê que eu estou falando isso. Cultivaram nas nossas mentes, isso eu não estou falando na sua ou na minha, mas eu estou falando de toda uma geração de anos, de geração após geração, que foi cultivado na nossa mente uma mistura cultural, a ponto de você não saber quem realmente você é. E você viver baseado na satisfação, muitas vezes, de outros. E você não viver a sua própria vida, porque talvez aquilo que você faz incomoda aqueles que estão observando o que você faz. Agora eu vou te falar uma coisa histórica e eu preciso que você preste atenção nisso. No ano de 722 a.C., a Síria toma o reino do norte chamado Israel. 135 anos depois, o rei da Babilônia toma o reino do sul, chamado Judá, que sua província principal, talvez sua capital, é Jerusalém. E leva cativo todo esse povo para dentro da Babilônia. E aqui eu quero inserir com você a mensagem a ponto de nós começarmos a discorrer daqui para frente e bem entendível o que Deus quer falar conosco. A estratégia de Satanás para com o povo de Israel não era, nesse período pelo menos, matar aquela nação. Mas eles trazem cativo, no cativeiro dentro da Babilônia, um povo que adorava um só Deus. E como que eu escravizo a mente de alguém a ponto de fazer com que ele faça o que eu quero sem ele perceber que ele está fazendo o que eu quero? Promovendo no coração dele uma satisfação mentirosa
maquiada a ponto dele achar que ele está fazendo o que ele quer, mas na verdade eu estou manipulando as suas próprias ações. Hoje a gente vê muito isso na própria mídia, né? A massa, a movimentação da massa através da informação maquiada, ou do acúmulo de informação a ponto de você não discernir mais o que é verdade e o que é mentira. A tão chamada massa de manobra, onde os políticos compram veículos de informação, que aqueles veículos de informação são tão treinados, tão perspicazes, tão sutis, a ponto de manipular nossa mente e fazer a gente caminhar para um lado, para outro lado, fazer o que quer de nós. Agora o rei traz esse povo tudo para dentro, mas eu que preciso imputar no coração deles a vontade ou a cultura na qual a Babilônia vive, e não mais esse povo judeu não pode mais ter força no nosso meio. E aí o que eu faço? Eu vou fazer como o Egito, escravizar todo mundo? Não. O que eles fazem? Trazem todo aquele povo para dentro do império da Babilônia. E é interessante que, não sei se você sabe, aquilo que nós chamamos hoje de igreja, o Novo Testamento trabalhava antes da vinda antes dos apóstolos instituírem a igreja. Tinha as tão famosas sinagogas, que era quase que uma igreja, era uma concentração de pessoas, eram povos reunidos para estudar as escrituras, para ter seus momentos de orações. Agora é interessante que a gente precisa entender que a primeira sinagoga foi instituída dentro da Babilônia com autorização do próprio imperador. Aí você fala, mas pastor, peraí, tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado. É a confusão cultural a ponto de misturar um povo que servia a um só Deus a uma cultura politeísta. Um povo monoteísta que adorava um só Deus, agora inserido numa cultura politeísta, que adoram vários deuses. E aí eles permitem, já que vocês querem adorar o seu Deus, então vai lá, construa para vocês as suas próprias sinagogas, as suas próprias igrejas. E eles constroem uma igreja a cada cantinho, uma capelinha para orar. E aí toda hora, na terceira hora, na sexta hora, na nona hora, eles vão para aquele lugar, vai orar, vai estudar os escritos sagrados, os pergaminhos, vão lá para aquele lugar. Mas existia um modelo de igreja desde o Gênesis, onde precisava de forma litúrgica fazer nos períodos de adoração. Não é uma invenção humana quando nós primeiro adoramos, quando nós ofertamos e quando nós ministramos a palavra. Não é uma liturgia feita naturalmente, é uma liturgia feita nos céus. Porque agora esse povo ele precisa ir lá para adorar a Deus, eles precisam ofertar a Deus e eles precisam estudar as escrituras. Agora, uma coisa eles não conseguiam fazer porque lhes foi proibido. O rei permite, vai lá, construa. Só que uma coisa vocês não podem fazer, sacrificar. Vocês podem construir, mas vocês não podem adorar. Vocês podem construir a sua própria igreja. Vai estudar, vai fazer o que quiser, mas não pode adorar. Não pode sacrificar, não pode oferecer sacrifício. Mas nós precisamos sacrificar o nosso Deus, faz parte, é uma lei, né? Foi instituído desde a criação da humanidade. Não, espera aí. Eu permito uma coisa, mas a outra vocês vão ter que fazer do meu jeito. Mas em contraponto, eu posso fazer uma coisa para vocês. O teu povo é escravo na Babilônia, mas ao invés de adorar no templo, eu permito que vocês negociem e façam as suas próprias rendas.
Olha só, preste atenção na preciosidade dessa mensagem. Você não pode adorar, mas eu permito que você trabalhe para ter seu próprio negócio numa terra onde era para você ser escravo. Uma falsa liberdade, um falso soar da manifestação do sucesso, uma falsa sensação de liberdade. Poxa, então eu não posso adorar a Deus, eu não posso oferecer nada a Deus, mas pelo menos Ele me deixou livre para mim cuidar da minha casa, da minha família, para mim ter minha fonte de renda tão sonhada, meu sucesso profissional. Então não tem problema, agora tranquilo, a gente vai para lá, estuda, ora e volta para casa e vamos tocar a vida, vamos trabalhar. A Babilônia, querido, representa todo o ambiente que tenta te inserir em algo sem que você perceba. A Babilônia é tudo aquilo que tenta te inserir numa cultura que não te faz perceber que você está errando, que arranca o temor da tua alma, que não te faz mais enxergar o que é certo e o que é errado, que te faz ter prazer em coisas que te levam para longe de Deus, coisas imperceptíveis. A Babilônia é a sutileza de Satanás, que te rouba diante de Deus. Pode ficar, pode ir para a igreja, não tem problema nenhum, pode estudar até os escritos sagrados, mas não pode sacrificar. Em troca disso, eu te permito negociar. A Babilônia é a sutileza de Satanás, que hoje a gente chama, sabe do quê? Nada a ver. A Babilônia é a sutileza de Satanás que te faz você estar em ambientes que Deus não está, mas te faz pensar que onde você está, Deus está. Agora Deus se manifesta em lugares que precisam acontecer algo. Não é em qualquer lugar que você está que Deus está com você. Na verdade, a grande mentira que foi imputada na nossa mente é achar que Deus vai estar conosco onde nós estivermos. Negativo. Negativo. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem fazendo o quê? Reunidos em? Ali eu estaria. Então nem na igreja é uma garantia que Deus vai estar lá, se você não estiver falando de Deus. Porque tem muita gente que vem para a igreja fofocar. Deus está lá? Não, porque é reunidos. Então tem que haver uma adoração para que Deus se manifeste. Tem que haver uma liturgia para que Deus se manifeste. Satanás, ele nunca vai tentar te arrancar da casa de Deus. Ele vai te roubar dentro da casa de Deus. Porque tirar da casa de Deus, você sai sozinho. Satanás não precisa pegar na sua mão. Agora, quando você peca, acredite, é só a manifestação de algo que já aconteceu aqui dentro. Quando você manifesta o pecado, quando você trai a esposa, quando você rouba algo, é só a manifestação, porque o pecado já aconteceu aqui dentro. Então Satanás não vai te pegar pela mão e te arrancar de dentro da casa de Deus. Ele vai te roubar dentro da casa de Deus. E aí a frieza espiritual começa a tomar conta de você. Você começa a se incomodar com coisas que vai acontecendo e não perceber, não se apercebendo que é Satanás tentando roubar o teu coração. Pela sutileza, ele vai nos esfriando. E aí ele não precisa te roubar, te tirar da casa de Deus. A gente vai sozinho. A gente vai caminhando sozinho. Laodiceia, porque não és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te pela minha boca. Por que ele está falando isso? Porque você é ou não é. Ou você é
ou você não é. Não dá para ser medíocre na presença de Deus. Eu costumo dizer que Deus, Ele vai te dar tudo que é teu quando Ele tiver tudo de você. Não adianta entregar parte da nossa vida a Deus e deixar reservas de não me toque e achar que Deus vai retribuir naquelas áreas que a gente entregou, e nas áreas que a gente não quer entregar, Deus não vai fazer, não. Porque dessa forma Ele vai cauterizar o teu coração rumo ao inferno. Agora Deus, Ele precisa ter tudo de você, para que Ele possa derramar tudo que Ele tem para você. E assim na minha vida, se eu não entregar tudo que eu sou para Ele, não posso exigir nada dEle, porque senão Ele vai estar cauterizando o meu coração, caminho ao inferno. É isso que Ele está dizendo quando Ele fala: o muro não importa para o diabo. Tem gente que está dentro da igreja, mas está em cima do muro. Ah, mas eu não sei ainda. Mas eu estou aqui porque eu gosto, a música é boa, a palavra é legal, o ambiente é gostoso, é tudo bacana, eu venho por causa do meu filho. O muro é de Satanás. Agora Ele está falando, porque não é quente e nem frio. Eu não consigo discernir o sentimento do seu coração. Ou você está ou não está. Uns são, outros não. Agora quem vai provar do melhor dessa terra em nome de Jesus. Quem resolver ficar com Deus, quem decidiu no coração. Ah, querido, levanta a tua mão direita, deixa eu profetizar. Se você decidiu no teu coração servir a esse Deus, se você decidiu que não importa o que os outros vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, baseado na decisão do teu coração, Deus vai operar um milagre, e tudo aquilo que precisar ser transformado, Ele vai transformar em nome de Jesus. Aleluia. Satanás, ele não precisa te arrancar de dentro da igreja. Você sai sozinho se o teu coração estiver corrompido. Abra comigo Joel capítulo 1. Joel capítulo 1, verso de número 9. Joel capítulo 1, verso de número 9. O texto diz assim: na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído, o vinho novo acabou e o azeite está no fim. Algumas traduções mais originais vão falar sobre o trigo, o mosto e o azeite. Quem está assim aí? O trigo, o mosto e o azeite. Joel está chamando a atenção aqui a um período que a nação está vivendo, onde a terra foi assolada, e a terra sendo assolada, foi roubado deles o trigo. Fala comigo: o trigo, o mosto e o azeite. Agora, o que eu quero ensinar o teu coração sobre isso é uma verdade que vai te levar além do momento que você está vivendo. Quando Joel traz essa exortação, no capítulo 2 em diante, você vai ver Joel exortando o povo, mais propriamente o sacerdote. Ele está falando: chorem, gritem, clamem os sacerdotes, porque vocês foram roubados. E Deus precisa prover novamente. O trigo, o mosto e o azeite. O trigo representa toda a provisão de Deus. É o pão do céu. É o pão, é o alimento, é a provisão, é a matéria da provisão. O mosto é a borra
antes de passar pela prensa, é a borra da uva. E o azeite, e o mosto, a borra da uva, simboliza a alegria no Senhor. A alegria da vida, a felicidade, a alegria de Deus. E o azeite é a unção do Espírito Santo. É a presença de Deus na nossa vida. Agora Joel, ele está exortando aquela nação. Ele está dizendo, preste atenção, escutem todos os moradores da terra. Aconteceu coisas no tempo de vocês. Ele começa a falar sobre a manifestação do gafanhoto. Eu não quero ministrar sobre isso, mas quando devora toda aquela nação, uma coisa acontece para ele falar para o sacerdote clamar. Preste atenção no verso 13. Perdão, no verso 9. Olha o que diz no verso 9. Foi cortado o quê? A oferta de cereais e da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor estão o quê? Entristecidos, amargurados. Foi cortada a oferta de alimentos, ou a oferta de cereais, o trigo. E a libação. Agora ele não fala que foi cortado o azeite. Depois ele fala que já não tem mais azeite. Por quê? Porque quando ele fala aqui, preste atenção nisso, foi cortada a oferta de cereais. Ele fala, foi roubado de vocês todo tipo de oferta, o trigo foi arrancado. E sem trigo você não tem condições de ofertar. E foi roubado também a libação da casa do Senhor. O que é a libação? É toda a oferta líquida, é a alegria, é a disposição de estar na casa de Deus, é a adoração. E sem oferta e sem adoração, o azeite acaba. Por isso que ele fala, Satanás, ele está pronto para te roubar tudo aquilo que te impede de adorar. E aí no capítulo 2 ele segue dizendo, chora, vista roupas de saco, se humilha, joga cinza na cabeça, faz qualquer coisa, mas se te foi roubado o direito de adorar na casa do Senhor, te falta a presença, o óleo, o Espírito Santo sobre a tua vida, e de nada vale mais. Aí ele segue dizendo no capítulo 19, e Deus proveu o trigo, o mosto e o azeite. Mas quando Deus proveu? No verso 17 ele vai ensinar, chame toda a congregação, chame todos da nação, santifique toda a nação e ore, porque Deus vai ouvir o clamor do povo. Preste atenção nisso. Trigo, mosto e azeite. A liturgia formada. Não tem como você entrar na casa de Deus sem oferecer algo a Deus. Não tem como você dispor o teu coração e não sacrificar a Deus. Não tem como você usufruir da presença de Deus sem sacrifício. Não tem como, por isso que eu li aquele texto, Jeremias. Jeremias está falando o seguinte, olha, a palavra profética é uma só, é exortação, mas eu estou cansado, porque a palavra que eu carrego tem me trazido muitos males. E quais são os males? A desonra, a maledicência, o povo está me culpando por causa da palavra de exortação que eu carrego, e por um momento eu desisti, eu desanimei, eu disse, Deus, eu não quero mais falar da tua palavra. Mas ele diz, mas a palavra do Senhor é como uma chama, um fogo que arde no meu interior e queima até os meus ossos. E eu disse, misericórdia. Olha que incrível. Sem sacrifício não há presença. Sem sacrifício Deus não se manifesta. E foi tentado na Babilônia roubar o privilégio
da renúncia. Êxodo capítulo 5, verso 1, Moisés, ele diz algo para o rei do Egito. Ele diz assim: deixa o meu povo ir para quê? Para me adorar. Uma tradução diz, para fazer uma grande festa. E essa grande festa era uma festa de adoração e de sacrifício. Por que essa questão de Moisés? Porque Faraó tinha proibido o sacrifício dentro do Egito a esse Deus. E uma da questão de Moisés é falar para Faraó: Faraó, você não permite que sacrifique dentro do Egito, mas eu preciso que o meu povo sacrifique no deserto. Porque se não pode sacrificar na terra de Satanás, eu preciso sacrificar em qualquer outro lugar. Mas o meu Deus precisa ser adorado e eu preciso oferecer algo que me custe. Por isso que Davi, quando chega diante da eira, ele fala: me dá a preço. Mas leva tudo, pode levar o boi, pode levar a carroça, pode levar tudo. Só tira esse anjo de cima daqui. É como se você estivesse diante de Deus e um anjo do Senhor pronto para dar uma sentença sobre a tua vida. E aí você diz para alguém: eu preciso oferecer algo a Deus. E alguém diz para você: faz qualquer coisa. E aí você diz: não é qualquer coisa. O jejum que eu faço tem que ser sacrifício. A vida que eu levo tem que ser sacrifício. A vida que eu levo tem que ser uma vida de renúncia. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para Deus que para servir a Deus o meu coração está à disposição. E eu abandono, eu abro mão de todas as paixões do mundo para servir somente a Ele. E Davi disse: eu não posso oferecer a Deus nada, sacrifício nenhum que não me custe. Tudo na nossa vida é uma oferta ao Senhor. É ou não é? Agora, eu não posso julgar a minha vida como uma vida pesada por servir a Deus, quando eu não ponho na conta, na balança, qual o custo de uma vida sem Deus. O problema é que o sacrifício para nós, ele soa como algo duro, algo pesado de oferecer, algo que para nós vai condenar muito daquilo que a gente tem prazer. E muitas vezes quando a gente fala de sacrifício para Deus, soa como uma forma pejorativa, como se eu fosse viver uma vida de renúncia. Para servir a Deus eu tinha que viver uma vida triste, de escassez. Só que a gente não põe na balança qual que é o custo de viver uma vida sem Deus. E aí o sacrifício é muito maior, porque é um sacrifício sem promessa. Viver uma vida longe de Deus é uma vida de prazeres momentâneos que vai me levar para uma condenação eterna. Agora, todo sacrifício para Deus tem que ser feito debaixo de uma paixão no nosso coração. Eu renuncio por um propósito. Eu renuncio porque eu amo. Mas isso não é peso para mim. Sabe o que é peso para mim? Viver uma vida longe de Deus e saber que o caminho que eu estou fazendo é um caminho longe da presença. Sabe o que é um inferno? O resumo do inferno. Carregue isso para você. O que é um inferno? A gente fica, é um lugar de sofrimento, de choro e de ranger de dentes, não é? Agora deixa eu te falar algo que não é tão pesado no coração, mas é muito pior do que qualquer atrocidade. O inferno é um lugar onde Deus não habita. Por que não dói no nosso coração? Porque a gente não aprendeu o que é viver uma vida de renúncia. Sabe por que a gente não aprendeu a viver uma vida sem renúncia? Porque foram roubando o nosso prazer, a nossa paixão pela renúncia. Sabe quando você fala para alguém: olha, eu decidi não fazer isso. E alguém fala para você: mas o que tem? O que tem para você? Para mim eu não faço porque eu quero agradar o meu Deus. Ah, mas você vai viver uma vida triste? Não, você não está entendendo. É aí que eu sou feliz.
É aqui que eu vivo bem, é aqui que eu tenho prazer, é nesse ambiente, é no ambiente de renúncia, é o ambiente onde abre a porta da obediência, é o ambiente onde eu me sinto protegido por Deus, não é o ambiente onde eu vivo as minhas próprias paixões, porque o ambiente onde eu vivo as minhas próprias paixões, eu não tenho a proteção de Deus. É o ambiente que eu ando depressivo, é o ambiente que eu ando amargurado, é o ambiente que eu ando em luta, que eu vivo em luta, que eu vivo deserto, que todo dia eu tenho que matar um leão para mim comer. Agora, o ambiente da renúncia é o ambiente da obediência, é onde eu abro a porta da obediência, é no momento que eu não quero fazer, mas por obediência aos princípios eternos, eu faço. É um ambiente que muitas coisas eu não tenho prazer de fazer. É o ambiente onde eu durmo babando nas escrituras. É o ambiente onde eu ponho uma música para orar e chego até a roncar junto com a música. Muitas vezes você quer dormir, mas por obediência você vai dobrar o joelhinho e orar. É o ambiente onde você está cansado demais, mas você abre a Bíblia e você começa a chamar Jesus, abençoa, Deus, Espírito Santo, cuida do meu gato e abençoa, e não sei o que tem, você começa a embrulhar tudo, mas você está ali, porque você é obediente aos princípios eternos. É o ambiente onde todo mundo está falando para você, o pastor está tentando arrancar dinheiro e você não está percebendo, irmão, mas por princípio seu, não tem nada a ver comigo, você vai e coloca a tua oferta, você vai e dizima, primicia, porque está no teu coração. É o ambiente de proteção, é o ambiente da vontade de Deus, é quando acaba a fé que começa a obediência. Sabe quando você obedece? Quando você não vê esperança. Porque enquanto você está vendo esperança, você está carregando as próprias pernas. Eu tenho esperança que vai dar certo, então eu continuo lutando. Agora, quando acaba a esperança, alguém fala para você vai, ou Deus fala para você vai, você fala, eu não tenho expectativa nenhuma de dar certo, mas porque o Senhor falou, eu vou. Sabe qual que é o ambiente da obediência? O ambiente que Pedro jogou a rede. Não vai dar certo, mas sobre a tua palavra eu vou. É o ambiente onde o barco estava naufragando, estava aquela loucura, e Jesus aparece lá no meio, e um fala para o outro, é um fantasma. Que loucura é essa? Quem é aquele que vem? É um fantasma, deve ser uma lenda, alguma coisa. E alguém olha e fala, não, mas eu acho que é Jesus. Não, mas não é Jesus não, é alguma assombração. E aí ele fala, Jesus, se for o Senhor, que eu vá contigo. Tem esperança de dar certo? Não. Mas quando Jesus fala, vem, ele anda sobre as águas. Pode falar o que for de Pedro, mas ninguém andou sobre as águas, né? Ninguém andou. Ninguém tomou posse da chave do reino dos céus. Ambiente de obediência, onde eu não tenho fé, não tenho expectativa de que vai dar certo mais. Eu não sei mais para onde caminhar, mas eu vou. É o ambiente que Abraão entrou quando Deus falou para ele, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas qual é a terra? Não sei, só anda. E aí você toca a vida, põe a mochilinha, faz igual o Chaves, amarra num cabo de vassoura e vai andando. Vai andando, mas Senhor, para onde eu vou? Calma, só continua andando, mas eu não tenho esperança mais. Continua andando, continua caminhando. Senhor, mas o meu casamento, não, continua caminhando. Senhor, mas o meu filho, continua caminhando. Continua caminhando, é por obediência. Porque quando você entrar nesse ambiente, aqui eu te protejo. Vocês estão me entendendo? É o ambiente da proteção de Deus. Quando eu estou nesse ambiente, Satanás pode se manifestar na minha frente, que Deus me protege. Quando eu estou fora do ambiente da renúncia, do sacrifício, da presença de Deus, eu estou por conta própria. Quando acaba a fé, entra a obediência, e o campo da obediência é a vontade de Deus.
e você é protegido por esse ambiente. Querido, se coloque de pé. Eu quero caminhar para o fim. A nossa vida, ela é regida por uma palavra. Perceba isso. Toda a nossa vida, ela é regida ou rudimentada por uma palavra. Seja uma mensagem de fé ou uma ordem. O teu coração, ele pode ser cativo à soberania de alguém, à obediência a alguém que está sobre a tua vida. O teu coração, ele pode estar cativo à sua própria vontade. O seu coração, ele pode estar cativo às suas próprias paixões e desejos. Mas se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é quando você escolhe viver com Deus. Quando Deus cria o homem, Ele faz uma coisa muito interessante. Ele faz aquela massa, é o barro, ele pega aquele pó da terra e forma o homem. Ele poderia ter parado ali, por quê? Porque aquele boneco ia fazer tudo que ele mandava fazer, do jeito dele, na hora que ele quisesse. Mas ele escolheu soprar em suas narinas o fôlego de vida e o espírito. E aquele boneco passa a ter vontade própria. E aí toda a viração do dia, o que ele fazia? Adão, vem pra cá, vamos conversar um pouquinho. Ele abria o campo, todos os dias ele abria o campo da desonra para Adão. Deixa eu falar algo para você. Você só é honrado quando você abre o campo da desonra. Porque se você nunca permitir o campo da desonra na sua vida, você nunca vai provar o coração daquele que está perto de você. Alguém que trancafia uma outra pessoa numa gaiola, numa prisão, ele nunca vai saber se é que ele vai embora ou vai ficar. Está entendendo ou não? Agora, quando você abre as portas da sua vida, quem fica é porque quem quer ficar. E se Satanás começar a plantar coisas no coração, aí é momento de renúncia, aí é momento de obediência, é o momento de manifestar o desejo, a paixão pela renúncia. E se eu não faço, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver para você, mas eu não faço porque isso vai desagradar a Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu não frequento mais esse ambiente, porque esse ambiente, Deus não vai estar comigo, então eu não vou para lá. O ambiente da obediência que te protege. Feche os teus olhos, eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai amado, nós te adoramos, Senhor, por essa noite. Nós te bendizemos, Deus, declaramos, Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Deus, o Senhor conhece o nosso coração e sabe das nossas intenções. O Senhor sabe, Senhor, onde nós temos errado, onde nós temos acertado. O Senhor sabe quando nós entramos, Senhor, em um lugar onde existe uma plenitude da Tua vontade, no lugar onde nós entendemos que o Teu coração se agrada. Por isso nós oramos, Senhor, para que nos mantenha firme nesse lugar. Ó Pai, a nossa mente, Pai, ela viaja, ela vai a tantos lugares, mas nós trazemos cativo, Senhor, a Teu Espírito, Pai. Todo pensamento, todo plano, todo projeto, toda intenção do coração, Deus, para que o Teu nome seja exaltado através da nossa vida e os outros vejam, Senhor, que a nossa renúncia, ela não gera dor, não gera peso, mas ela gera prazer. É uma paixão pela renúncia, é paixão pela vontade, é paixão por Te agradar, é paixão por fazer a Tua vontade, cumprir aquilo que o Senhor tem dito a nosso respeito. Transforma o nosso coração, Deus.
para que possamos, Senhor, manifestar, ó Deus, essa renúncia que nos faz viver na Tua presença de fato. Todo pecado nós arrancamos da nossa vida para Te agradar, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Querido, vamos orar hoje pelo mês de novembro, né? Elas já me chamaram a atenção lá. Uma vez eu disse para alguém: eu não ouço música secular. Decisão do meu coração. Mas pastor, realmente, se você tem que ouvir, ouça música boa, pelo amor de Deus, né? Tem coisa que não precisa nem falar que é ruim, né? Que não presta. Mas quando eu decidi renunciar a pequenas partes da minha vida, Deus começou a me colocar em lugares que eu não imaginava estar. Eu tive problemas sérios com bebida. Hoje eu renunciei. Eu disse, eu não bebo mais. Mas o que tem a ver? Não tem a ver para você, mas para mim tem. E quando eu decidi, Deus começou a me colocar em outros lugares que eu nunca imaginava estar. Quando eu decidi jejuar áreas da minha vida que estava me roubando da presença de Deus, alguém dizia para mim, não tem problema para você e continue. Mas no meu coração Deus sabe o lugar que eu entrei por isso, o ambiente da obediência. Deus começou a me proteger, me cuidar da minha casa e da minha família, em nome de Jesus. Entra nesse ambiente, amém?